Bom, para começar, eu gostaria de convidar a Norma da Mata. A Norma ela é especialista em marketing digital, também professora em MBAs. Ela tem uma trajetória, ela fala que ela é uma matemática por formação, mas uma marqueteira por convicção. Então, vamos aprender com ela o que ela viu nessa trajetória e como que vocês também podem se tornar boas marqueteiras. Obrigada. Obrigada, Norma. Esse sorriso é tudo, né? Ela sorri o tempo todo, é a coisa melhor do mundo. Na verdade, assim, eu falo que eu sou uma nerd velha, porque eu nasci nerd, né? Eu comecei a minha carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lançando balões para medir raios gama na estratosfera. É uma coisa mais ou menos assim. Depois fui para a área de TI, trabalhando um pouco com a parte de sensores para satélite, e trabalhei em empresas na área de TI, na gestão da área de TI. De repente, eu resolvi mudar. E fui para a área de internet, que não deixa de ser um pouco tecnologia, né? Aliás, é só tecnologia, né? E aos 50 anos eu decidi que eu ia mudar tudo na minha vida. Larguei tudo, eu era uma executiva, larguei tudo e voltei para casa. Porque eu estava vivendo entre Rio e São Paulo, a família aqui no Rio e eu em São Paulo. E aí resolvi mudar. Então é uma honra estar aqui com vocês hoje, né? É um prazer. Vamos começar o dia de muito sol e muita atividade. Vamos lá. Então, meu nome é Norma da Mata, eu sou da Ponto de Referência, que é uma consultoria na área de gestão de atendimento e serviços. Depois vocês podem conhecer o nosso site. E aqui tem mais pessoas da Ponto de Referência, a Vânia, que é uma especialista em trade. Tem a equipe que preparou tudo isso aqui, né? A equipe maravilhosa, Luísa, muito obrigada, você é o máximo. Bom, mas tem uma coisa que eu faço melhor que tudo nessa vida, é filha. Essas são as minhas filhas, Maíra, da esquerda, mais velha, diretora de marketing da La Roche-Posay, a Júlia trabalha na TV Brasil e agora num freela na Sport TV. Esse é o meu Twitter, para quem quiser me seguir. Muito bem. Eu estava lá fora conversando com as meninas para entender um pouco melhor, né, quais são os desafios, né, de hoje. Está difícil, né? Uma está falando para mim, cadê a moça da roupinha de banho descartável? Ela falou para mim assim, poxa, muda, agora eu não consigo vender porque é inverno, né? É sazonal o meu produto, eu preciso achar uma parceria. A outra, e assim eu fui conversando com várias, todo mundo tem um desafio nesse momento, né? Então vamos lá. Qual a expectativa de vocês hoje aqui? Aprender alguma coisa, espero, né? De sair daqui um pouquinho melhor para botar esse negócio para frente. Muito bem. Então, vamos lá começar. Tendências e pendências, né? A gente passa boa parte do tempo resolvendo pendência e não trabalha tendência. Então, para a gente começar a ter respeito, reputação, relacionamento e resultado, que são os 4 R's que norteiam, de alguma forma, o negócio, você precisa resolver algumas coisas. A primeira dela é elimine coisa irritante e irrelevante, porque no dia a dia da gente tem um monte de coisa irritante e irrelevante, principalmente para o negócio. Depois, faça certo as coisas, né? Tente fazer certo as coisas. Depois, fazer mais rápido, para ter mais tempo. Né? Depois, fazer mais barato, se você quer, né? Melhorar os seus custos. Aí, depois que você fez isso tudo, você começa a fazer melhor, a fazer diferente e a fazer outras coisas. Essa parte de baixo é o que a gente chama de pendência, a parte de cima é o que a gente chama de tendência. Então, a gente precisa sair dessa coisa de só ficar trabalhando com pendência para começar a trabalhar com tendência. Tá? Bom, encontre algo para fazer que você goste tanto que não se importe de ganhar dinheiro fazendo, né? Para quem quer empreender, isso é fundamental. Se prepare e se capacite para fazer tão bem que as pessoas se sintam felizes em pagar para que você faça. Quem disse isso foi Disney. Mas o Disney disse isso, só que lá fora, a Rose, cadê a Rose? A Rose disse para mim assim, eu nasci vendendo cosmético. Eu não sei fazer outra coisa, não foi, Rose? Cadê você? Está ali a Rose. Eu nasci vendendo, ela faz com amor, já deu para ver. Tinham duas amigas também que estavam vendendo produto de beleza para pessoa que tem pele assim que nem a minha, que está ficando mais velha, né? Também falaram com muito amor daquilo que estão fazendo. Então, a gente, para empreender, precisa ter amor no que está fazendo.
Muito bem. Mas para você ser um ponto de referência, né? O que um ponto de referência quer ser? Ele quer ser tão competente que o cliente prefira o produto e o serviço dele. Ele quer que o cliente prefira e acha que vale a pena pagar mais do que paga para a concorrência. Né? Se você faz bem feito, ele vai querer fazer isso. Né? Sempre. Muito bem. Passado isso tudo que eu disse, anotem aí, pensem, reflitam e anotem aí. O que eu posso começar a fazer para resolver as minhas pendências, começar a trabalhar com tendência e seguir em frente como um ponto de referência? Vamos por partes, então. O que a gente vai ver aqui hoje? Primeiro, a gente vai falar quem é esse cliente. Depois, nós vamos ver quem é a equipe que trabalha e fica de frente para esse cliente. Quem é o líder que cuida dessa equipe. E depois nós vamos falar de IPC. IPC não é nenhum índice desses malucos que a gente fica todo dia querendo trabalhar ele. IPC é inspirar para comprar, porque a gente não vende. A gente inspira o cara para comprar. Ok? Então, vamos lá saber quem é esse cliente. A pergunta que não quer calar, né? O cliente paga mais pelo que a gente vende sempre? Vocês acham que paga? Quando que ele paga? Eu estou surda, né? Quando ele está satisfeito. Isso aí, quando ele está satisfeito. Será? 80% dos clientes que abandonam uma marca estavam... Travou aqui meu... Apenas satisfeitos. Aí o nosso chefe lá, o dono da consultoria, ele fala assim, quando eu faço sexo e eu pergunto para minha mulher, satisfeita? Ela fala, eu continuo. Porque eu quero ser feliz o resto da vida. Muito bem, então não é só quando ele está satisfeito. É muito complicado isso, não é só estar satisfeito. O fim do mundo, para o cliente, o fim do mundo mais que o fim do mês. Então, eu preciso, de alguma forma, trabalhar com algum produto que seja sustentável. Né? Nós vamos ouvir aqui a fala depois da nossa colega do Palmito, e ela tem tudo a ver com esse discurso. Né? Aprendiz de plantão. Hoje as pessoas querem o tempo todo aprender. Marketing, eu digo que marketing hoje é educação. Você precisa o tempo todo contar para o cliente do seu produto o que ele faz, como ele faz, do que ele é feito, o que você faz para aquilo ser bem feito. Então, o tempo todo você está educando o cliente. E em todos os meios, porque ele está conectado quando ele vai no seu ponto de venda, ele procura na internet. Eu vi o depoimento da moça do Semente aqui no começo, ela falou, eu fiz um benchmark pelo Google. Né? É assim mesmo, a gente fica o tempo todo no buscador tentando uma resposta para a nossa vida. Sabe quanto vale. O cliente sabe o quanto ele vale, então você tem que fazer ele saber que você sabe disso. Ligado 24 horas, 7 dias por semana. Quem aqui está sem smartphone? Ninguém, né? Todo mundo tem smartphone? Todo mundo tem smartphone. De alguma forma está fotografando a palestra, contando o que está acontecendo aqui, fazendo, né, registrando esse momento, pesquisando coisas quando a gente fala alguma coisa. Então, eu tenho que criar canal para esse cliente se conectar. Para qualquer que seja o seu negócio, se você não criar o canal, ele vai falar de você. Independente se você tem um canal ou não. É melhor você ter, porque daí você pode responder. Crítico.com, né? As pessoas o tempo todo criticam ou falam alguma coisa.com. Se vocês derem uma passada no Twitter ou no Facebook, vocês vão encontrar N coisas positivas e negativas. Você precisa entender o que o cliente está falando da sua marca. Ele é especialista na paixão. Eu, por exemplo, adoro sapato, então eu sei tudo sobre sapato. Né? Tudo que você gosta, você sabe tudo sobre aquilo. A moça dos cosméticos, ela sabe tudo sobre cosméticos. A que fez lá o processo da roupinha de banho ecológica. Sabe tudo sobre o processo. Você é especialista naquilo, tem paixão por aquilo. Tá? Então, você tem que aprender, porque o cliente sabe. Às vezes, ele sabe mais que o vendedor. Isso não pode. O vendedor tem que saber sempre tudo, saber mais e aprender com o cliente. Obediência reversa. Né? As pessoas agora querem dar pitaco no seu produto. Elas falam que como elas querem, de que jeito elas querem. Você tem que ouvir isso e ajudar ou chamar o cara para cocriar com você algumas soluções. Muito bem. O cliente está cada vez mais conectado. Né?
A gente ainda nem pensa mais na internet. Alguém aqui percebe que tem internet para isso tudo estar funcionando? Não, né? Só quando ela não funciona, né? Então, quantos aplicativos vocês têm no smartphone de vocês? Muitos ou poucos? Muitos. Usam quantos? Poucos. Isso mesmo. Usam uns 3 ou 4. WhatsApp, Facebook, né? É assim mesmo. O resto você só usa se ele for útil, né? Mas quando o WhatsApp sai do ar, vocês ficam desesperados, não é isso? Fica tentando usar o Telegram. Usamos hoje o celular para comprar, para pesquisar e até para se sentir confiante no mundo físico, né? Quem vai andar num carro hoje numa cidade que não conhece sem um Waze da vida, né? Às vezes o Waze dá umas pegadas. Outro dia ele me botou lá no Morro do Bumbo, em Niterói, quase tive um piripaque. Mas, enfim, acontece. Mas você, para se sentir seguro, você precisa ter esse apoio. E você nem está percebendo mais que está usando a tecnologia. Mas é importante, para quem quer vender, entender que 87% dos tempos dos usuários é gasto em aplicativos, 87% do tempo em que eles estão usando o celular, né? Opa! 66% dos acessos do varejo online é feito através do mobile. Não era. Antigamente, a gente tinha medo de comprar pelo celular, mas agora a gente não tem mais, tá? Então, o varejo online, cada vez mais, o acesso principal vem por aqui. Então, quem tem negócio online aqui? Alguém? Várias. Vocês devem olhar lá na análise que vocês fazem para entender quantos por cento está vindo pelo mobile. 52% das buscas, daquilo que você pergunta para o Google para fazer o seu benchmark ou para resolver alguma coisa do seu dia a dia, está sendo feito via mobile. Então, o celular hoje resolve a vida da gente, né? A gente passa o dia no celular. Se você tem que pensar numa estratégia de comunicação, de marketing, você tem que pensar, em primeiro lugar, como ela vai acontecer no seu dispositivo móvel, tá? Antes de pensar, hoje você constrói tudo primeiro para mobile, depois para o resto. Muito bem. Qual cliente paga mais pelo que a gente vende sempre? O que vocês acham? Ninguém acha nada. O fidelizado? Aquele que elogia, gente. É fidelizado de alguma forma, né? Porque para ele elogiar você, quando ele elogia você, ele vira um cliente fiel, ele vira um fã da sua marca. Então, o que você tem que fazer? Né? Entender esse indicador, que é elogios por dia. Quantos elogios por dia a sua marca recebe? Vocês têm que pensar nisso, tá? Ou não recebe nenhum elogio? Quem tem elogio por dia aqui? Olha, precisamos construir elogios por dia para todo mundo, né? Ainda é uma parte pequena do pessoal que percebe o que está sendo elogiado ou não. E a gente fica muito com foco em produto, mas o produto é só uma parte desse processo. Muito bem. Como é que eu consigo elogio todo dia, né? O que mais constrói elogio? Vamos lá ver? Bom, em 7º lugar, propaganda e promoção, né? Isso constrói elogio quando é bom, ok? Depois vem as garantias que geram confiança. O que eu garanto do meu produto, do meu serviço para aquele cliente, para garantir a confiança dele e ele me elogiar? O preço que o cliente se orgulha de pagar, porque ele pode até pagar mais, tá? Ele paga mais quando ele sente que aquilo vale o que ele está pagando. Depois, o produto que mais ninguém vende. Então, o produto também é importante aqui, mas ele não é tudo, tá? Depois vem o ponto de vendas e o processo organizado e diferente. Para quem não tem ponto de venda, quem tem um negócio digital, também a presença digital tem que garantir essa coisa organizada e diferente, tá? Depois vem a entrega diferente de produtos e serviços. Como isso chega no cliente? Como o seu serviço, na hora que está sendo prestado, qual é a sensação que o cliente tem dele? Né? Se eu venho aqui fazer uma apresentação para vocês, a Marina me chama, e eu entrego uma apresentação feia e horrorosa, né, vocês vão falar, ai, que coisa chata, a mulher nem caprichou para vir aqui. Então, a gente se preocupa, a equipe lá, a Luísa, que é a nossa designer, ela se preocupa em usar uma linguagem que seja apropriada, né? A Luísa está aqui, eu estou achando que você está lá, Luísa, a Luísa está aqui, essa fofa aqui.
Ela que fez todo esse tratamento da nossa apresentação. E a melhor equipe de atendimento e vendas. Esse é o primeiro ponto. Então, se você quer vender, você precisa ter uma equipe boa de atendimento e vendas. Aí alguém fala para mim, mas o meu negócio é digital. Sinto. Sinto muito, porque você vai ter que fazer uma entrega bacana. Em algum momento, essa pessoa vai interagir com pessoa e essa pessoa precisa corresponder ao que ela espera dela. Então, o atendimento... minha amiga entrou no meu Skype online, eu esqueci de tirar ali, mas tudo bem. Por que os clientes nos abandonam? Né? 15% mudam por um produto mais barato. Às vezes acontece. Apenas 15% porque encontram um produto melhor. Tá? Isso quer dizer que 30% nos abandonam por causa de produtos. 21% por falta de contato e atenção pessoal. 49% porque a atenção recebida era de baixa qualidade. Significa que 70% das pessoas que abandonam uma marca, abandonam porque foram mal atendidas. Então, cuidar do atendimento para vender mais é super importante. Vamos lá. Qual o cliente mais importante para a sua marca? Quem responde? Todos? Todos são importantes, realmente. Mas o mais importante é aquele que estiver falando com você agora. Ele tem que sentir isso. Tá? Então, o cliente mais importante é aquele que está falando com você agora, no físico e no digital. Muito bem. Você compra mais de quem insiste em vender ou de quem atende melhor? Atende melhor, né? De quem vende com competência e serve com carinho. É sempre assim. Se tem uma vendedora chata, alguém que não te trata bem, você vai na loja e não te dá atenção devida, já era. Né? Qual a coisa mais importante que temos que saber sobre o nosso cliente? Nome. O que ele quer? Como ele gostaria de comprar e ser atendido. Porque cada um é de um jeito. Ninguém é igual a ninguém. E eu preciso ter essa sabedoria de entender como cada um... Vocês já viram? Às vezes tem gente que gosta de pegar na gente, né? E tem gente que odeia que pegue. Né? Odeia. Eu conto que a minha filha era pequenininha, a Júlia, mais nova, e ela ia no shopping Tijuca e falava, mãe, não quero passar ali naquele corredor. Eu perguntava, por que, Juju? Não, mãe, ali tem uma mulher que ela fica querendo que a gente entre na loja, e lá é tudo tão feio. Né? Então, a gente precisa entender como a pessoa quer. Às vezes, a pessoa não quer ser invadida. Muito bem. Adivinhar ou descobrir o que ele quer? Descobrir. Sempre. Tá? Não dá para adivinhar. O que é mais fácil? Descobrir o que ele gosta ou o que ele não gosta? O que ele não gosta. Isso mesmo. E a gente tem que trabalhar os anti-marketings, que a gente chama. Né? Aquilo que o cara não gosta, você tem que melhorar para não fazer marketing negativo. Ok? E o cliente conectado conta tudo, o que ele gosta e o que ele não gosta. É assim que funciona. Tá? Por exemplo, uma menina criou uma comunidade só para falar de Melissa. Ela ama Melissa. E ela tem 300 milhões de pessoas que a seguem nessa comunidade para falar sobre o produto. Ela não trabalha para Melissa. Tá? Agora, as lojas que vendem Melissa estão querendo contratar a menina para ela ser um canal de comunicação para a loja. Mas ela ama o produto. E cria canal para falar do produto. Isso acontece. Se o seu negócio for tão bacana e tão legal, as pessoas vão até criar canais para falar de você. E tem gente que fala assim, ó, odeio ser mal atendida. Mas é aquele ditado, né? Vai esperar o quê? De quem passa 4 anos fazendo farmácia para fazer recarga de celular. Da criticou o cara, né? O atendente devia ter feito farmácia e tratou ele mal. Odeio ser mal atendida, mulher sem educação. Odeio ser mal atendida nos lugares. Odeio hospital, odeio ficar 3 horas esperando para ser atendida. As pessoas contam isso no Twitter. Ok? Quando elas estão de mau humor ou elas são mal atendidas, elas vão lá e registram isso. E você pode tratar essa informação para melhorar o seu negócio, se você quiser. Muito bem. A gente, quando é dono de negócio, a gente fala, precisa saber o ROI. Quem sabe o que é ROI aqui? ROI com I. É o retorno sobre o investimento. Mas agora a gente está vivendo uma nova era, que não é só ter o retorno sobre o investimento, você precisa ter retorno sobre o engajamento. E eu digo que, quando a gente faz isso digitalmente, né, a gente faz como se fosse um jogo da vida. Alguém aqui já jogou o jogo da vida?
anda 2 casas para frente, vai para fora. Chega uma hora, você faz uma coisa errada, você vai lá para o início do jogo. É mais ou menos assim na comunicação. Se você faz certo, o cara curte, né? Se você vai melhorando essa comunicação, ele vai, comenta e participa. Mas se você faz um spam ou faz alguma coisa errada, ele te volta lá para o início, né? Então, a gente precisa tratar muito bem dessa comunicação. Muito bem. O novo consumidor hoje, ele é alvo, ele continua sendo alvo. A gente continua querendo trazê-lo para dentro da loja, para dentro do nosso ponto de venda, para o nosso negócio, para vender o nosso serviço, tá? Mas o novo consumidor hoje é mídia, né? Vocês viram ali, a menina fez um canal para falar da Melissa, os outros foram lá e comentaram que não estavam gostando de um determinado atendimento, assim como eles falam também do seu produto, para que eles usam o seu produto. Eu brinco que eu fui fazer uma pesquisa sobre Halls preto, a minha aluna ali sabe, né? Eu entrei no Twitter e botei lá Halls preto. Aí comecei a ver todos os twitters que vinham de Halls preto. E descobri que eu passei 50 anos da minha vida sem saber para que servia o Halls preto, tá? Depois, quem quiser, pode perguntar nas perguntas para que serve. Muito bem. Gera conteúdo, modifica produtos e influencia. Por isso, é importante tratar bem o cliente, porque ele tem influência sobre outras pessoas. Muito bem. Então, o marketing precisa gerar torcida a favor, inspirar o cliente, interagir com ele, envolver esse cliente. Para cada tipo de cliente, um tipo de ação. Esse quadro a Marina viu e falou, não, mas você precisa colocar lá para a gente entender o que vai fazer em cada ponto, né? Então, eu digo que o cliente, antes de ser cliente, ele é só um suspeito, né? Ele pode vir a comprar o nosso produto. Tem aqueles que são candidatos, tem aqueles que já estão no ponto de comprar, tem aquele que já é cliente, e depois que eu trato ele muito bem, ele vira fã. Quando vocês estão no smartphone, às vezes vocês estão só olhando alguma coisa, e a marca passa por ali. Então, nesse momento, vocês são só suspeitos. Depois que você viu e gostou de alguma coisa, você vira um candidato. Então, a publicidade que eu vou fazer nesse segundo momento é diferente da primeira. Depois que você já considerou aquela marca, você vira um comprador. E aí, depois você vira cliente, e a gente tem que fazer muita coisa para ele virar fã. Essa aqui é uma planilha que vai estar disponível para vocês aí na apresentação, que depois vocês podem pesquisar. E assim, pense, para cada tipo de cliente, o que você pode fazer? Quais as ações? O que você vai precisar? Organize isso no seu dia a dia e isso já vai facilitar a sua vida. Opa, aqui. Então, aqui é um cruzamento das duas coisas e as possíveis coisas que você pode fazer. Então, você pode fazer até TV, se você tiver dinheiro. Mas eu imagino que aqui nós somos empreendedores começando ainda com pouca grana. Não dá para fazer TV, né? Mas pode fazer assessoria de imprensa e ver como aconteceu com a Palm Springs, né? King of Palm. Ela tem assessoria, apareceu uma grande reportagem na TV falando do negócio dela, né? Tem várias coisas, e essas são técnicas, né? Ter uma boa presença digital, usar AdWords, que é uma ferramenta do Google, né, para a sua publicidade aparecer no Google. Fazer uma coisa que a gente chama de nutrição de leads, que é uma técnica de marketing digital que não dá para explicar aqui por causa do nosso tempo, que é pequeno, mas aprendam e pesquisem sobre nutrição de leads. E assim por diante. Então, tem várias coisas que eu posso fazer em cada etapa, coisas do mundo físico e coisas do mundo digital. Muito bem, então, olhando para isso, mais uma vez, reflitam. Uma coisa só, uma que vocês podiam mudar. O site de vocês está bom? Não está? Como está a comunicação via redes sociais? Como está no seu ponto de venda? Ele está organizado? Pensem em alguma coisa e anotem. Bom, para ajudar você a pensar também sobre como está o seu serviço, a gente usa uma outra ferramenta. Por exemplo, se eu tenho uma padaria, eu tenho que pensar assim, o que o cara quer? Que diferencial o meu cliente quer? Então, eu ponho lá, pão gostoso, crocante, macio, como eu gosto, da cor que eu quero e quente. É assim que o cliente quer, né? Descreva esse desejo do cliente. Não é só eu quero pão, né? Quando ele vai numa padaria, ele não quer só um pão, ele quer um pão quente, crocante, ele quer um monte de coisa. Depois vai lá e fala assim, também quero encontrar na padaria bolo e doce que nem a vovó faz. Limpeza de primeiro mundo, né? Quem está trabalhando no ramo de alimentação é limpeza de primeiro mundo.
exposição que dá vontade de agarrar, né? Porque você vai estar aquele mafuá de pão misturado, já acabou com a qualidade. Mas pode ser o pão mais crocante do mundo, você não consegue achar que ele é crocante. E atendimento rápido e carinhoso. E aí você vai e compara isso com seus concorrentes, anotando que só você tem, o que todo mundo tem, o que tem precisa melhorar e o que não tem. E monta um quadrinho assim, ó, visível, você já consegue ver o que você precisa melhorar. Às vezes tem coisa que está em vermelho, mas você não quer ter aquilo. Tá? Pode ser que você não precise melhorar aquilo, porque aquilo não vai fazer diferença. Muito bem. Isso aqui é valioso, isso aqui é organizável, isso aqui é opção ou falha, para você pensar se precisa melhorar ou não. Então, aqui está o quadrinho, depois vocês podem pensar no negócio de vocês, as 5 coisas que o cliente quer. Descrevendo mesmo. Tá? Descrevendo. Não é só porque tem gente que bota assim, preço. Aí eu pergunto, preço alto ou preço baixo? Né? Preço o quê? Precisa descrever essa qualidade do preço para entender o que é. Ok? Então, mais uma ferramenta para vocês pensarem. Agora, vamos lá. Equipe, né? Essa que vai estar de frente para o cliente, que vai fazer com que o cliente nos recomende. A gente sempre começa um negócio pensando em produto e esquece de pensar em equipe. E essa é uma falha muito grave. Tá? Bom, como é que é a sua equipe? É assim? Quem tem equipe aqui? A equipe sorri, está feliz? Mais ou menos? É assim ou é assim? Às vezes está assim, né? A gente precisa melhorar. Nem todo mundo está sorrindo. Que nem a Marina, eu quero descobrir quem é o líder da Marina, porque a Marina sorri o tempo todo. Ou é você que já é assim, né? Ele contratou porque você tinha esse sorriso lindo, ou realmente é tão bom, tão bom. Ela falou comigo ao telefone, ela falou quase 1 hora comigo ao telefone, quase sem respirar. Aí eu falei, gente, essa menina gosta tanto do que ela faz que eu fiquei tão encantada. Falei, não, tem que fazer. Eu fiquei dias fazendo a palestra para melhorar, para ficar cada vez mais perfeita. Porque você me passou essa sensação boa. Né? Então, a gente precisa melhorar. E para ter equipe competente, o que é mais importante? O que vocês acham? Contratar ou treinar? Erraram. Erraram. Primeiro, você contrata bem. Depois você treina. Ok? É normal, a gente acha que treinando a gente vai consertar o mundo, né? Mas tem coisa que você não conserta. O segredo, né, é o garimpo, a arte do garimpo e da lapidação. Né? Não adianta você pegar uma pedra qualquer e querer que ela vire um diamante. Não vai virar. Então, a gente, quando contrata, o Edmur sempre fala com a gente, contrate devagar, demita depressa. É sério, contrata devagar, pensa bem. Nós fizemos uma consultoria numa empresa e eles descobriram o seguinte, o processo de contratação estava tão ruim, que eles gastavam muito dinheiro demitindo. E esse dinheiro gasto na demissão poderia e seria suficiente para pagar o plano de saúde dos funcionários na ponta e não demitir tanto. Então, às vezes, a gente contrata errado na pressa e acaba gastando mais dinheiro do que devia, ou estragando o que estava bom. Né? Muito bem. O Disney até falava, né? Na Disney, a filosofia é essa, né? Contrate o sorriso. As pessoas, quando te atendem, são igual. A Marina estava ótima para trabalhar na Disney. O sorriso o tempo todo. Né? Contrate o sorriso, aí sim, treine a técnica. Não que não tenha que ter treinamento, tá? Mas precisa entender e trazer pessoas que tenham a ver com o seu negócio. A Nordstrom, que também é uma empresa americana, fala assim, ó, quem treina nosso pessoal são os pais dele em casa. A gente contrata. Tá? E, obviamente, eles gastam muitas horas de treinamento, mas com gente que vai dar resultado depois daquele treinamento. É esse tipo de gente que a gente quer. Né? Alguém que já goste. Né? A gente fala assim, que o melhor índice, o melhor indicador para contratar alguém é IGP, interesse genuíno por pessoas. Então, se você contrata alguém para a sua equipe de vendas que vai estar à frente, ela tem que ter interesse genuíno por pessoa. Mais do que isso, ela tem que ter empatia, né? Ela tem que conseguir se conectar com cada pessoa de uma maneira diferente. Quando a equipe não está feliz, acontece coisa desse tipo. Né? Esse garoto da Taco Bell tirou uma foto dele mesmo lambendo todos os tacos e botou na internet. Né? Isso acaba com a empresa, e isso acontece. Né? Tem vários casos, coisas horrorosas, tenebrosas, que vocês não imaginam.
assim, com Subway, principalmente comida, né? As pessoas fazem coisas escatológicas e colocam na internet. Pede um emprego, né? Mas danifica a marca. Ou um cara que está muito puto, que nem esse aqui da Nokia, da Nova Zelândia, que foi lá no Twitter e tipo, mandou todo mundo para aquele lugar, né? Isso acontece. Então, se você não cuida muito bem da equipe, a equipe pode destruir a sua marca. E digitalmente também. Tá? Muito bem. E o líder? O líder é o responsável por fazer tudo correr bem, né? E qual é o papel do líder? O Edmur fala assim, que ele aprendeu que o líder é, né, botar fogo no rabo, né, para poder o pessoal, porque ele trabalhava com foguete, né, ele falava assim, foguete só sobe se tiver fogo no rabo, né? Equipe também só funciona se tiver fogo no rabo. E o líder é o cara que bota o fogo no rabo. Muito bem. O líder nota 10, ele tem que gostar de gente, tá? Líder que não gosta de gente não pode liderar. Ok? Mesmo quando as pessoas têm problemas. Porque as pessoas têm problemas. E a gente precisa entender como lidar no momento em que as pessoas estão com problema. Eu tive a minha filha mais velha internada num hospital, quando ela tinha 9 meses, quase morreu, e eu tive que faltar ao serviço. O meu líder, na época, mandou alguém me procurar para saber se ele me demitia ou não. O que vocês acham disso? Eu quase mandei ele para aquele lugar. Sorte que eu era muito boa funcionária e outras pessoas falaram para ele, não faça isso que ela vai embora, né? E ele não se preocupou em nenhum momento de me perguntar como está sua filha, ela está bem, melhorou, né? Você vem trabalhar ou não vem trabalhar? Então, a gente tem que se preocupar com as pessoas. Saber contratar, né? E não perder tempo com quem não quer evoluir. Investir tempo para transformar também, porque é importante a gente trabalhar isso. Conflitos, cooperação, né? Porque conflitos vão existir e a gente precisa lidar com eles. A gente fala lá assim, ó, fale com, não fale de, né? Fale com, chama e conversa, não fale da pessoa. Eu tinha uma funcionária que eu não sabia... A primeira vez que eu fui líder, eu peguei uma equipe com 15 pessoas. E as pessoas... Eu tinha uma funcionária que todo mundo reclamava dela. E eu não sabia lidar com aquilo, eu queria ser fofa. E aí eu ficava lá, né? Ela percebeu que eu estava aborrecida com ela. Ela foi na minha sala, me trancou na sala. Falou, eu quero falar com você. Falei, pô, vou apanhar hoje. Por que você não gosta de mim? Falei, olha, porque você tem tido um comportamento que não é bom, os seus colegas têm reclamado. Ela virou para mim e disse assim, não era mais fácil você ter me contado isso antes? E eu falei, puxa, primeira lição, aprendi, né? É melhor conversar. Muito bem. Tem que ser exigente, ensinar tudo com exemplo, né? Porque o cara que dá um exemplo ruim desenvolve coisa errada, né? E quem dá exemplo bom desenvolve gente competente. Dar autonomia e valorizar. As pessoas querem ter autonomia para fazer as coisas, então você precisa formá-las e dar autonomia a elas para fazer as coisas. Muito bem. A gente fala assim que tem vários tipos de líder. Tem o tadinho, né? Tem o fofo. Eu queria ser fofa quando eu comecei, né? Por quê? Era um problema que eu precisava tratar no analista, né? Eu queria ser amada, querida, e aí eu queria ser fofinha. Não adianta ser fofinha só, né? Tem o bonzinho, também queria ser boazinha, né? Tem o justo, tem gente que é justa. Tem gente que é justa, mas é exigente. Tem justo, muito exigente. Tem o filho da puta, que é aquele que eu falei para vocês, e tem os muito filho da puta. Né? Para não falar muito palavrão aqui. Né? É assim que eu senti quando aquele cara me falou, você vem trabalhar ou você vai sair do emprego? Né? Quando a minha filha estava lá quase morrendo. Muito bem. Como é que vocês acham que tem que ser um líder? Justo, muito exigente. Tá? Porque ele vai dizer para você, pô, adorei isso que você fez, vai te elogiar e, ao mesmo tempo, vai te dar um desafio. Vai dizer, pô, será que a gente tem uma forma de fazer isso ainda melhor? Sem te fazer pressão. Na verdade, te dando autonomia, reconhecendo o que você fez bem e exigindo que você faça mais. Mas ele é justo. E isso dá a ele a capacidade de cobrar essas coisas sem ser uma cobrança que gere uma coisa ruim. Tá? Então, a gente diz assim, ó, quando o cara trata as pessoas com desrespeito, que gera pânico, tem o cara que só pensa em bater meta, né? Tem aquele que quer ficar bem e o líder que quer ajudar todo mundo.
Quando é pânico, desrespeito, o que a gente gera é adrenalina. Adrenalina o tempo todo no corpo não é bom. Tá? Quando a gente começa a bater meta, né? Endorfina e dopamina. Quando a gente quer ficar bem, serotonina. E quando a gente ajuda o outro de verdade, o que a gente libera é o hormônio do amor, que é a ocitocina. Tá? Eu falo que, nossa, é tão bom quando a gente libera a ocitocina. Né? Quando alguém curte alguma coisa de vocês no Facebook, vocês liberam a ocitocina, sabia? É. Né? Quem não tem namorado, é ótimo, sabe? Levar curtida, que a gente libera o hormônio do amor. Muito bem. Quanto mais dificuldade você tiver para encontrar gente, mais você tem que rever a sua liderança. Se você não está conseguindo encontrar gente boa, talvez você não seja um bom líder. Tá? Não é só o mercado. Muito bem. O que a gente consegue quando a gente tem bons líderes, né? Líderes verdadeiros? E equipes muito bem contratadas e treinadas. O que vocês acham? Sucesso. Isso aí. Garantir que todos pratiquem o que é bom para o cliente, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque quando você tem que ficar olhando o tempo todo o que as pessoas estão fazendo, você não confia em quem trabalha com você, já era. Tá? Então, pensem nisso mais uma vez. Ok? Olhem para o que vocês têm no dia a dia e anotem. Será que eu preciso melhorar alguma coisa para conseguir isso? Muito bem. O líder ponto de referência, a gente recomenda que comece a ler um pouco mais sobre esse movimento chamado capitalismo consciente, que é uma filosofia de trabalho e de liderança que pensa não só na empresa, mas pensa principalmente em quem trabalha na empresa e em todos os seus fornecedores, em toda a sua cadeia de fornecedores. Né? Algumas das empresas que praticam isso, né? Essa Whole Foods é muito interessante. Quem trabalha no ramo de comida orgânica, né? O que eles fazem é maravilhoso, o ponto de venda é maravilhoso, a forma como eles trabalham com os funcionários, o diretor da empresa não ganha mais que 20 vezes que um funcionário comum. Tá? E por que é importante isso? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos cresceram 157%. Né? E as de capitalismo consciente só cresceram isso. Tá? Então, assim, vamos pensar na liderança para vocês crescerem melhor, para vocês fazerem o negócio de vocês prosperar. Muito bem. Agora vamos falar, então, do nosso processo de vendas, que é o IPC, que, na verdade, não é um processo de venda. É como eu inspiro a pessoa para comprar. Bom, a gente gosta de usar essa coisa de pegar uma palavra, né, para a gente não esquecer o processo. Então, nós usamos a palavra comprar para pensar em todas essas etapas. Convidar, ouvir, motivar, prometer, repactuar, agradecer e reativar. Só isso que vocês têm que fazer. Tá? É bem pouquinho. Muito bem. Então, em cada etapa dessas, você tem uma série de coisas importantes para fazer. Bom, mas espera aí, eu vou passar uma por uma. Sabia que vocês iam reclamar, tá todo mundo... Bom, o smartphone garantindo a segurança de que vocês vão aprender tudo que eu falei hoje, não é isso? Mas tem lá, vai ter o vídeo depois para vocês verem. Bom, como começa a venda, então? Convidando o cliente, acolhendo o cliente. Né? Não como aquela mulher fazia com a minha filha. Falava, entra aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem ver. Né? Mas recebendo o cara na sua casa, né? Descobrindo como convidar, acolher, entender, atender, reconhecer o cliente do jeito que ele gosta. Essa é a primeira parte importante. Tá? Receber na sua loja, no seu negócio, como você recebe seus amigos em casa. Porque você não recebe o amigo em casa sem olhar para a cara dele, né? Sem dar um sorriso. A Marina, imagina, não vejo a Marina recebendo. Você fica brava, Marina? Fica. Quando ela fica brava, ela fica assim, estou muito brava. Mas é legal isso, né? A gente fica, lógico. Bom, entrar em sintonia com o cliente e abrir caminho para o relacionamento. Né? Lembra do menino lá da trancinha? Né? Você tem que criar essa empatia para abrir o relacionamento com ele, conseguir falar com ele. Conquistar um espaço na cabeça e no coração dele. Isso é super importante. Não, mas como é que eu faço isso? Gente faz isso. Quando a gente gosta de gente, a gente tem um IGP, um interesse genuíno por pessoas, a gente consegue reconhecer isso de cara. E no digital?
No digital, eu preciso ter um site também que seja acolhedor, que seja bonito, que seja bacana e que funcione para smartphone. Porque a maioria das pessoas ainda cria um site para funcionar no desktop. Só que as pessoas hoje não pesquisam mais no desktop. E a coisa pior que tem é você ficar esticando o site para poder encontrar alguma coisa. A navegação no celular é completamente diferente. Todos os seus pontos de presença digital devem mostrar disposição em atender bem. Ok? Importante que, se você criou uma presença digital, você atenda lá também bem. Muito bom. Ajude o cliente a achar você. Essa é uma coisa que vocês podem fazer muito facilmente, né? Se você digitar no Google, por exemplo, assim, ó, pet shop perto de mim, o seu celular é um GPS, ele mostra onde você está. Então, o Google já devolve na pesquisa o que tem de pet shop perto de você. Notem que aqui, né, tem lá um ligar. Você pode, dali, já ligar direto para o cliente. Isso aqui, você não paga nada para o Google fazer para você. Você entra lá no Google Business e cadastra o seu negócio com todos esses dados. Ok? Quando alguém te procurar, tem lá o seu endereço, o seu telefone, e o cara pode ligar para você. Estou conectando o mundo digital com o mundo físico. Muito bem. Então, o resultado de busca é uma maneira de levar o cara também para o seu ponto de venda. Ok? Ajude o cliente. Se você tem um negócio digital, o pessoal que levantou a mão para o digital aqui, ajude o cliente a encontrar o que ele quer. Por exemplo, eu digitei lá, enviar flores. Preciso enviar flores. E me apareceu um anúncio, aí é um anúncio pago, da Juliana Flores. E se vocês notarem, aqui embaixo, está lá, coleção do amor, flores de gratidão, tulipas. Ela já me dá o endereço de algumas coisas para eu clicar direto e já cair na página daquilo que eu quero comprar. Então, é uma publicidade possível. Você ajuda o cara a encontrar o seu produto e cair na página onde aquele produto está. Mas isso é um anúncio pago, tá? Muito bem. Afinal, como descobrir o que o cliente quer? Vocês têm alguma ideia? Alguém faz alguma coisa para descobrir o que o cliente quer aqui? Fala. Hã? Eu não escuto. Pesquisa. Pesquisa para descobrir o que o cliente quer. Ouve, né? Quando você faz uma pesquisa, de alguma forma, você está ouvindo o cliente. Mas você pode ouvir o cliente de várias formas, né? Até quando ele está na sua frente. Muito bem. Então, ouvir é ouvir atentamente por todos os sentidos, né? Educar, orientar, dar dica para o cliente, né? Você ouve e dá dica. Conseguir atender às suas necessidades e desejos. Se você ouve, você consegue, falta 10 minutos e eu vou lá, vamos lá. Ter gancho para fazer pergunta certa e saber o que ele quer e o que ele precisa. Então, tem formas de você perguntar para descobrir. Entrar na história do cliente. Storytelling ou story listening, né? A gente precisa entender o que esse cliente quer. No dia a dia, cada um tem uma história diferente. E a gente precisa entender em que momento aquela pessoa está. Porque, às vezes, você não tem essa sensibilidade, você erra e vai fazer um estrago naquilo que você, né, naquele momento que você estava atendendo. Então, a gente, às vezes, está passando... Né, alguém olha para mim e fala, você está com uma cara diferente hoje. Né? O Edmundo fala assim, às vezes eu cumprimentava alguém, dá aquela mãozinha mole, você já sabe, alguma coisa está errada. A gente tem que parar para olhar o outro. Interesse genuíno por pessoa, mais uma vez. No digital, a gente pode fazer isso também. As pessoas falam e a gente pode conversar com elas. Né? Prefeitura de Curitiba é uma que faz um trabalho muito bom e ela é engraçada. Ela conversa com as pessoas. Né? Por exemplo, assim, sugiro que a prefeitura compre mais dias de sol, estou deprimida. Aí eles responderam, infelizmente não podemos comprar sol, mas podemos ajudar você a ficar mais feliz, e assim por diante, vai falando das coisas da prefeitura. E eles realmente resolvem os problemas. As pessoas já não tratam mais com prefeitura de Curitiba, chamam eles de prefs. Tá? Ganharam um nome. Né? Tem que sempre manter o bom humor. Mas, mais uma vez, eu digo, não use o piloto automático, né? Parecendo que você não gosta do cliente. O cliente foi lá e disse assim, a melhor pizza de todos os tempos, continue um bom trabalho. E a pizzaria respondeu, isso é verdade, tá? Um caso real. Respondeu para ele, sentimos muito por isso, por favor, compartilhe suas informações. O que o cara faz numa hora dessa? Garra um ódio desgraçado da marca, né? Fala, estou elogiando, eles nem prestaram atenção. Isso acontece. E agora, o que eu faço? Motivar, que é coisa importante,
que é contar a história, inspirar, apresentar o seu produto ou serviço, educar, né? Isso é muito importante. Ser inovador, se você é inovador, conte. A menina da roupa de banho é uma coisa inovadora, né? Então, você tem que mostrar isso, contar de alguma forma para o cliente por que aquilo é inovador, né? Marketing é educação, né? Ajude o seu cliente a aprender sobre o que é interessante para ele. Mantenha um blog, por exemplo, com novidades interessantes, né? Infográfico, ela falou, vou fazer infográfico. Infográfico é uma forma de comunicação legal, né? Use a nutrição de leads, mande e-book explicando como funciona. Depende, para cada negócio tem um tipo de estratégia diferente. O que eu faço para conquistar a confiança do cliente? Eu vou prometer coisas para eles, né? E conquistar a confiança, prometer, cumprir o que você prometeu. Essa é uma coisa super importante. Cocriar a solução com o cliente, para que o cliente queira comprar e pagar feliz o que você está vendendo para ele. Tá? Prometer, inspirar a comprar. Além do papo amigável, falar tudo o que for relevante para incentivar a compra. Apresentar os produtos certos para o cliente certo, né? A pessoa está querendo alguma coisa, você tenta, não, esse sapato, não, isso aí laceia. Eu odeio quando alguém fala isso para mim. Está doendo meu pé e fala, não, laceia, pode levar. Não, não é para mim aquele produto, né? Eu não quero aquilo. Muito bem. Se houver barreiras e objeções, saber argumentar. Mais do que isso, se houver objeções, entender a objeção, porque a objeção pode ser um ponto de melhora. Muito bem. No digital, a comunicação deixou de ser de um para muitos, né? Porque antes a gente fazia um anúncio e colocava na revista para atingir um monte de gente. Hoje a gente fala com cada um. Quando alguém digita lá, quero flores, eu já entendo que tipo de flor aquela pessoa gosta. Eu posso responder coisas diretamente para ela. Cocriação, né? Esses são exemplos de cocriação. A Lacoste, por exemplo, chamou os clientes para desenhar como seria a polo do futuro. E as pessoas foram lá e deram milhões de ideias, de graça. Tá? A Burberry, quem conhece a Burberry aqui? É o trench coat que vale um apartamento, né? Você compra o trench coat, você podia ter comprado um apartamento, um carro, né? Mas ela ajuda o cliente a criar o seu próprio trench coat. Ele vai lá e diz, eu quero com forro tal, dessa cor, com taxinha, sem taxinha. Paga o olho da cara, mas você cocria o seu produto. Muito bem. Esclareça todas as dúvidas. É hora de repactuar, né? Clarificar o que o cara tem dúvida. Entender o que ele está questionando. Reforçar o que é diferencial na sua marca. Negociar até onde a marca permita e reconhecer aqueles clientes que não querem pagar o que a sua marca vale, né? Porque também você precisa entender. Às vezes o cara não quer. Aí não adianta ficar insistindo. Muito bem. Voltar aqui, que eu fui tão rápido. Transforme características em benefícios. Então, quando ela falou para mim da fralda, ela disse assim, sabia que quando o nenenzinho usa fralda descartável para ir na piscina, ele pode afundar e morrer? Se afundar, morre, se o pai e a mãe não estiver olhando, né? Mas pode afundar. E sabia que se o cocô vazar na piscina, não tem nada que consiga limpar a piscina? Então, ela pensou em como é que ela vai transformar características do produto dela em benefício. Eu já matei a criança, mas tudo bem. Muito bem, não enrole o cliente, tá? Cliente enrolado, garra um ódio seu que não tem jeito. Trate a objeção como oportunidade, foi aquilo que eu falei, né? Cativar o cliente e inspirar a comprar. É importante determinar por que está impedindo ele de comprar com você. Essa é a coisa mais terrível do mundo, né? Quando alguém empurrar alguma coisa para você, não tem jeito. Não, o cliente topou, né? E agora fechar a venda, o que eu faço, né? E se ainda ele estiver indeciso, né? Vamos pensar em algumas coisas. Resuma os pontos mais importantes para ele, se ele estiver indeciso. O que realmente tem de importante no seu produto ou no seu serviço? Estabeleça uma relação entre o que ele necessita e o benefício que o seu produto trará, né? Então, estou indo passear, viajar, vai ter praia, vai ter piscina, e eu quero que a minha criança fique segura e, de alguma forma, isso também seja uma coisa bacana, né? Então, ela vai estabelecer essa ligação. Ela que vende produto de beleza. A outra que também vendia produto de beleza e olhou para mim, já sou velhinha, o creme dela era anti-ruga. Olha que legal, né? Já estabeleceu uma coisa comigo. Fale como se ele já fosse cliente para gerar a sensação de pertencimento. Isso é importante, tá? E no digital, mostre também para ele a opinião de outras pessoas. É legal isso é bacana. Então, é importante também que a opinião seja boa, né? Por isso, a gente tem que valorizar esse atendimento. Facilite o cadastramento e as formas de pagamento. A coisa mais chata, principalmente quando você está usando o celular, é você ter que digitar 10 milhões de dados para fazer uma compra, né? Então, existe forma hoje de conectar
informações suas de outras plataformas para você não ter que ficar digitando tudo, né? Use vídeos explicativos. Isso é super legal. As pessoas hoje vão no Google e perguntam como eu faço determinada coisa. E acham lá os vídeos. Meu marido falou, quero fazer um omelete bavelse. Aí entrou lá, aprendeu com francês como é que fazia o omelete. Fez para mim. Adorei. Muito bem. Acabou? Não, ainda não, mas está quase na hora.